Bem-vindos, pessoal, ao curso gratuito de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice. Você vai aprender segredos sobre esses mercados a nível diário. E para você se inscrever para receber esses vídeos no seu e-mail ou em seu Facebook, você se cadastra aqui nesse banner aqui que nós temos aqui na homepage www.traderprofissional.com.br e você se cadastra o seu e-mail aqui ou se cadastra no Facebook, qualquer um dos dois. Tudo o que é relacionado aos vídeos e aos cursos novos você receberá. Para saber mais sobre mim, clique aqui em Quem Somos Nós. Meu nome é Leandro Santos, sou programador desse site, desenvolvedor do projeto Instituto Trader Profissional e também trader profissional, faço operações reais no mercado e sou autor dos cursos e dos softwares e produtos e serviços do site. Vamos analisar hoje, pessoal, como foi e as tecnologias que nós utilizamos para lucrar no Euro CHF, operação comprovada, onde antes de acontecer o movimento de queda foi indicado a entrada, stop loss, e os alunos que fizeram o curso Trader Profissional têm acesso à assessoria operacional Forex por e-mail, 24 horas de monitoramento. Alguns dos que operaram o Euro CHF conseguiram ter esse lucro de 152 pips. Venda a 1.0562, zerada a operação 1.0411. Vamos então na comprovação documental de que se você tivesse seguido a minha assessoria operacional no Euro CHF no 4 horas, você também teria ganho. EURCHF, vou filtrar aqui na parte dos e-mails enviados aqui da minha caixa postal. Então tá aí, a gente está filtrando. Bom, oportunidade no Euro CHF aqui foi no dia 23. Então se encontra aqui a foto mandado. Então veja que entrada operacional indicada, o start de stop, a limitação de prejuízo nesse ponto. Daí o aluno precisa fazer o curso Trader Profissional completo, porque ele precisa entender sobre o manejo de risco para ele aplicar o manejo de risco na sua operação. Porque o capital dele é um certo volume e eu não tenho como dar suporte para o manejo de risco. Posso até tirar dúvidas. Dia 24 de março, proteção de lucro no Euro CHF. Foi mandado o arquivo. Então, proteção de lucro nesse ponto a 1.0583. Aqui foi zerado o risco no Euro CHF. Então aqui a gente não tinha mais risco nenhum. Então a gente tem aqui o risco zerado. Existia a continuação de continuar o movimento. Então, embora tenha voltado tudo, eu continuei e segurei e o mercado, porque a probabilidade era de continuar a queda. Outra proteção de lucro, aqui no caso uma proteção com lucro já garantido. Então nosso método identifica a continuação da tendência e os pontos onde, se o mercado bater, realmente a tendência pode acabar. Então protegemos o lucro aqui nesse ponto em 1.0461 e finalmente zerar com lucro agora. Eu mandei os dois e-mails porque acabou de acionar o sinal para zerar a operação. Ok? Então isso aqui é uma comprovação documental que antes de acontecer o movimento, muitas escolas e muitos falsos gurus que não sabem ganhar dinheiro no Forex pegam o gráfico do passado e mostram que a metodologia deu lucro. Eu consigo comprovar para você que antes de acontecer os movimentos eu acerto e faço a indicação passo a passo operacional. Então é tudo mastigado para você. Esse é o suporte que você recebe quando você faz o curso Trader Profissional completo. Ok? Então, pessoal, vamos então fazer mais uma demonstração de como a nossa metodologia é avançada e única, certo? Então, pessoal, você tem a entrada operacional e a limitação de prejuízo que foi indicada. O problema são os custos. Então, o nosso risco no gráfico de
de 4 horas, você pode arriscar realmente de acordo com o seu manejo de risco. 1% é o ideal arriscar. Tem momentos que dá para arriscar 2, 3, depende da sua situação. E o nosso manejo de risco tem regras para se alavancar muito quando é o momento certo, não é toda hora. Mas a gente sempre mantém um risco de 1%. Então nessa operação foi 1% de risco, certo? Só que como a gente já tinha ganhado no Euro CHF 89% de lucro, uma bolada, a gente poderia se arriscar nessa operação quanto? Nada mais, nada menos do que 3, 4%. Então vamos colocar aqui 3%, porque eu já tinha ganhado uma bolada no Euro CHF e eu posso estar me arriscando 3% agora, pelo menos algumas operações, que é um risco grande. Então a gente coloca a cotação de entrada aqui no software Speed Risk Manager, que em 1 segundo vai indicar a entrada operacional. Então para 3% de todo o capital de 100 mil dólares que foi aplicado no Euro CHF no caso de uma simulação, foram 41 pips a diferença da entrada e da saída. Ele já indica todos os lotes para entrar, onde vai estar sendo feita uma alavancagem, mas sem ultrapassar o risco de 3%. Tudo calculado, custo de spread. Aliás, eu vou colocar 3 de spread aqui, porque na realidade provavelmente deveria ser isso. Geralmente as corretoras cobrariam esse valor. Então 41 pips da diferença da entrada. Foi 41 pips de risco a nossa operação em relação ao ponto de entrada e ao stop. 720 mil, que é 7 standard. 7 standard e 2 microlotes, tá? Inclusive ficou aqui a planilha, nem conseguiu, porque o volume seria estratosférico também aqui, né? Seria um volume muito grande. Na realidade eu tenho que colocar aqui, né? 702 mil. 744 mil euros. 702 mil euros para 744 francos suíços, 1000 francos suíços mais ou menos, aqui seria o valor da operação. E o meu risco total por essa entrada e saída seria aí de quase 3 mil dólares, ou seja, 3% sobre o capital de 100 mil dólares. Só que em 1 segundo a gente calculou isso e considerou todos os custos. Precisamente em 1 segundo o nosso software, essa tecnologia permite isso. Porém, pessoal, a gente tem que ver a taxa rollover também, quanto que ficaria para a gente diminuir ou aumentar o nosso manejo de risco. Então a taxa rollover, você vem aqui no Market Watch, clica com o botão direito em qualquer paridade aqui, coloca Show All, não, coloca Symbols, e daí aqui você procura o Euro CHF aqui, que deve estar no Minors, e o CHF coloca em Properties. Aqui tem a taxa swap. E realmente a gente não pagaria nada, pelo menos hoje, segundo os cálculos aqui do rollover. A gente tem... na realidade a gente não... Aqui tem alguns que estão pagando, dependendo da posição que você assume. Mas no franco suíço, no euro franco suíço, a gente não pagaria nada. E nem ganharia nada, porque às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Então ficaria desse jeito mesmo. A saída operacional foi a 1.0411. Saída operacional. Então a gente recompra a 1.0411. Então ó, a gente teria um lucro de 10 mil dólares, 20,47% de lucro nessa operação. Ah, Leandro, mas você se arriscou muito, 3% sobre a operação. Só que nós tínhamos acertado 89% de lucro em 10 dias. Na realidade 20% de lucro aqui, líquido, considerando todas as taxas. E o rollover seria zero, né? Na realidade a gente não pagaria nada aqui. Enfim, pessoal, mais uma operação com um lucro significativo. Porém, mais uma vez eu vou dizer, foi 3% de lucro, foi 3% de risco que nós poderíamos fazer aqui. Visto que eu tinha ganhado 89% de lucro, está aqui no nosso site comprovado, em 10 dias no Euro CHF. Então, se você já ganhou uma fortuna,
Se existe uma oportunidade com uma chance muito alta de acertar, eu posso estar aumentando o risco para 3 até 5%. Eu não recomendo aumentar para 10%, por exemplo, porque já é demais. Só que no Euro CHF eu poderia estar assumindo um risco de 2, 3%, mais do que 1%. Só que não é todo dia, toda hora para fazer isso, ok? Só que nesse caso, os alunos que sabiam já do nosso manejo de risco, que possibilitava a alavancagem, aumentar o risco, então eles provavelmente poderiam estar aumentando o risco neste caso. Lembrando, pessoal, que eu não acerto sempre, eu tomo stop. Aqui em relação à nossa assessoria operacional, tá aqui as operações que foram lucradas, as oportunidades que estão em andamento e que podem dar sinais, e aqui operações estopadas. Então a gente estopa também. Antes, no dia passado, houve um stop, eu acredito. Então eu ganho, mas eu também tomo stop. Só que quando eu tomo stop, é essa mixaria aqui que eu vou perder, certo? E quando eu ganho, eu consigo ganhar muito. E quando eu consigo fazer uma super alavancagem como essa, como eu já tinha ganhado muito em uma operação passada, então esse tipo de alavancagem, arriscar mais 3, 5% era válido, porque essa oportunidade tinha uma chance muito grande de fazer um grande movimento de queda. E veja, pessoal, que o preço voltou quase tudo e mesmo assim eu segurei. Mesmo assim eu fui disciplinado e segurei. Então é isso que você ganha quando você usa a minha metodologia após fazer o curso. Ou você pode usar propriamente com as suas habilidades que você vai adquirir, ou me seguir na assessoria operacional caso você tenha dificuldade emocional de se manter e decidir se manter ou não no trade. Eu já sou frio e calculista porque eu opero há 8 anos e você vai ter todo o suporte para isso. Agora, pessoal, vamos fazer aqui a simulação com 1% de risco. 41 pips seria 240, seria 2 standards, 4 mini lotes. Então nosso lucro seria de quanto? Seria de 6,86%. Se eu tivesse me mantido realmente na operação. E foi 6,86% de lucro líquido, considerando absolutamente o quê? Considerando todas as taxas, emolumentos e pagamentos. Taxas e emolumentos não, todas as taxas de spread que você paga no Forex, o rollover, supostamente pelo que estava indicando ali no MetaTrader, não tinha rollover para pagar. Então a gente ficou com esse lucro aí. E para 1% de risco ganhar praticamente 7%, são 7 para 1, gente. Então é isso que a nossa metodologia faz. Manejo de risco bom não é 3 para 1. É tendência para 1. Ou seja, eu surfo na tendência e me mantenho nela. A operação de 89% no Euro CHF. 89% para 1 de risco. Certo? Isso é manejo de risco. Isso é que vale a pena. Ganhar fortunas, ganhar 7, 10, 20 vezes mais do que o risco que você assume. Então esse negócio de 3 para 1 não presta. Realmente é pouco para o mercado financeiro. Que as probabilidades é contra você. Mas com o meu método a gente consegue acertar bem. Bom, pessoal, na aula de filosofia do trade hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de um método ser científico. Além do manejo de risco que eu acabei de falar na videoaula hoje, que é fundamental, é realmente primordial o manejo de risco. Tem a hora certa para alavancar, tem a hora certa para assumir riscos grandes, certo? E mesmo assumindo riscos pequenos, a minha metodologia, como opera a tendência, como surfa na tendência, ela mesmo assim ganha. Só que o que adianta eu criar uma metodologia que ela vai funcionar durante um tempo e depois ela para? O meu método ele continua funcionando. Eu desenvolvi variações do método e evoluções ao longo do tempo, claro, isso é natural. Só que ele continua a mesma essência, o método continua a mesma essência do manejo de risco. E é uma essência científica, esta é a palavra-chave. Por quê? O mercado, as pessoas não sabem, mas existe uma ciência que está embutida no mercado, nos movimentos do mercado. O próprio Elliott falou sobre isso. E a minha metodologia é baseada em elementos científicos. Por isso que ela tende a funcionar para sempre. E o grande problema das metodologias, a grande maioria, é que
As pessoas que vão criar uma metodologia somente se baseiam no seguinte: estatísticas. Isso é muito perigoso, porque você trabalha com uma estatística e durante um tempo o método funciona e depois para de funcionar. Então, eu não quero que você compre o meu curso, mesmo sabendo das exclusividades dele, mesmo sabendo que eu sou um dos poucos que prova documentalmente que as minhas operações funcionam e que quem está realmente contratando os meus serviços está conseguindo ganhar dinheiro, porque eu trato muito sério isso. É o dinheiro do pessoal que está em jogo, então eu tenho que guiá-los com total minuciosidade e cuidado e com um método que funciona, porque o meu método realmente funciona. Só que se você não vai fazer curso comigo, o meu curso é científico e eu tenho as provas aí de que eu consigo ganhar com consistência. Não consigo dar lucros de um dia para o outro. Isso não existe, mas dentro de um ano a gente consegue ter lucros se você seguir com disciplina o meu método e a minha assessoria. Então, se você não vai comprar o meu curso, mesmo sabendo dessa exclusividade única e pelo fato dele ser raro, você pode escolher outro mentor para te ajudar. Só que pergunte para ele se existe fatores científicos no método dele, porque é o que vai possibilitar a chance enorme do método funcionar para sempre. Então a chance do meu método e de todos os métodos que eu tenho e que você vai usar depois de comprar o curso, se você realmente comprar agora ou não o curso, absolutamente a chance de você usar qualquer estratégia é de funcionar para sempre, porque não é só estatística. É ciência que está embutida. Então é importante o Trade System ser científico. Pergunte para quem você vai comprar o curso e treinar com ele se ele tem alguma teoria científica embutida na metodologia. Então é importante você levar isso em consideração. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe e dê uma curtida no vídeo para ajudar com o projeto. Até mais, muito obrigado.